Já. Põe mais pra trás um pouquinho, Patrícia. Energias negativas querem nos. Boicotar. Boa noite. Boicotar. Energias negativas querem nos boicotar, Isso aí, mas já estamos em duas pessoas. Aqui. Quatro pessoas. Subindo. E contando. 4 pessoas, acho que somos nós. Não, duas? 4 lá, ó. 5 lá, ó. 5? Ah, é mesmo. Viu? Ganhamos likes. Já estamos Pamela, recebendo Larissa, mensagem, Ana né? São Soares, Já estamos Cristina. recebendo Bastante mensagem. gente já tá assistindo. É. Tá todo mundo aí já? Vamos esperar, Ó, não e o tem povo tempo. tá perguntando, cadê a live? Calma, não tem Tá ali. Já tá aí, Tá, ó. tchau, fica aí, o povo vê a Tá live. aí, ó. Pronto. Vamos aguardar. O povo é exigente. Horário. O povo é Horário, exigente. Já também fizemos até um teaser lá pra entrar Teaser, no site. pois é. Vocês acessaram o site, por favor? Não, né? É, Aguarda um pouquinho Ah? as pessoas entrarem. tá chegando. Pô. Oi, Hilary. Hillary também tá aí? Adri. É o pessoal tudo assistindo. Você tá marcando ali naquela folhinha Hã? lá de falta? Tô na que tinha presença, colocado? fala. É, ver quem que Aquela João. folhinha de falta? Salve, João. João. Salve, João. Sogra do João também tá assistindo a gente. Tava procurando uma musiquinha aqui, não tô achando só esse de si. Você tá procurando música? Música esse de si, Se Charlie quiser, Brown. se quiser eu canto. Não, Não, a gente Procura a não. música lá, acho que é O pessoal tá esperando você falar, tá? Falar? Então tá bom. Ó, estamos transmitindo ao vivo agora. É. Transmitindo agora. A Cláudia lá assistindo também. O pessoal não está assistindo. Bom, hoje nós vamos falar um assunto que provavelmente nós vamos arrumar alguns desafetos. Mais? Só mesmo. Mais? Ou pelo menos pessoas que não concordam com o nosso posicionamento. Patrícia, não precisa mais colocar música, eu já comecei a falar. Não, vou Você colocar. demorou muito para colocar a fazer. música, demorou muito. Pessoal, só preciso que digam como é que está o som pra gente saber. Por favor, alguém dá um toque aí. Ó, o Ulisses já está lá. Né? Tem magia. Tem magia. É o Ulisses. Boa noite, Ulisses, ou não? Tem magia. Não é, pessoal? Vozinho, tá bom o som aí? Você tá Diz aí ouvindo pra todo gente mundo? como é que tá o som, só pra gente O saber. Rafael, tá bom o som? a mãe da Pamela também tá vendo. É. Tá bom. Bom. Tá bom. Tá ok, olha lá, viu? Aí. Então tá bom. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre por que eu sou um bandista. Né? A gente tem ouvido muita coisa por aí, né? De pessoas, e ultimamente eu tenho ficado preocupado com isso, porque as pessoas acabam virando umbandistas até meio sem saber por quê, né? Sem ter noção do que estão fazendo. E isso é muito preocupante. Uma das meus principais medos é, bro, você rir um pouco. É pra ficar um pouco mais bonito. Tá bom, tá O assunto é sério, mas você pode. Tá bom, né, tá bom. As assemetes. É. As assemetes. É quando ouvir falar, né, e a gente tem ouvido muito isso, de pais de santo, né, que obrigam pessoas a entrar nas correntes, né, pelo medo. Né, a tal história de se você não desenvolver, tua vida não vai para frente. Se você não desenvolver, você está danado. Né? Tudo isso de ruim na tua vida está acontecendo porque você não desenvolveu. Você tem que pôr o branco e entrar no terreiro. Né? E aí, a pessoa com medo, querendo melhorar a vida, né? Acaba entrando no terreiro. Né? E aí fica lá, muitas vezes sem saber porquê, né? Sem entender o que está fazendo lá, de saco cheio de estar lá, porque não quer, né? Está lá obrigado. E aí a minha pergunta para esses pais de santo é o seguinte: de que adianta isso? Você tem uma pessoa na tua corrente, você tem uma pessoa no teu terreiro que não quer estar lá. O que isso traz de benefício para a tua corrente?
deve ser aquele pai de santo que gosta de falar para os outros pais de santo que tem lá 50, 60, 100 filhos, 200 filhos, ou quer arrecadar dinheiro de mensalidade, né? Mensalidade, Mensalidade e outras É um coisas. trabalho, Né? Tem que tem que fazer um trabalho. O estelionatário, né? porque tem uns terreiros gente, que o que a entidade Orixá come E bebe, é incrível. sensacional. É incrível. Né? Tudo tem que o Orixá comer, a entidade ter oferenda. Eu falei, gente, essas pessoas, essas entidades devem ter todas obesas, muitas têm diabetes, né? Porque né, comem de tudo, muito, né? Algumas são alcoólatras pelo tanto de bebida que tem que dar. Né? Eu fico pensando isso, porque não é possível. Né? A pessoa botar 20, 30, 40, 50 pessoas dentro da corrente, 60 pessoas sem ter o mínimo respaldo para isso, sem dar um atendimento, né, para essas pessoas, não ter um cuidado com essas pessoas, só pode ser isso. Né? Querer encher de gente no terreiro para cobrar mensalidade, para poder falar para outros pais santos, dizer que tem 50, 100, 20 mil, né? Ou então para pedir oferenda, pedir todas essas coisas aradas que a gente estava falando agora. E isso é muito preocupante, porque esses médios que estão lá se tornam médiums inaptos ao trabalho, vamos dizer assim. Porque eles não sabem o que estão fazendo lá, eles se tornam apenas repetidores do que eles estão vendo, né, do que o pai de santo faz, do que a mãe de santo faz, do que algum outro mais velho faz, ou começam a inventar também, porque vem que o pai de Ele santo colocou na fazendo. cabeça que a questão na vida dele que só vai pra frente se ele for pro terreno. Exatamente. E aí fica aquela coisa, né? Passa um ano, o cara não conseguiu um emprego, não conseguiu o marido lá ou a mulher que queria, não conseguiu, sei lá, não arrumou o que queria. E aí, faz o quê? O que é engraçado que a gente conversa bastante, tem até as fases do médium, a gente vive conversando disso, né? Que o médium ele tem uma fase, quando ele entra, que é aquela fase do deslumbre, né? Deslumbre. Aquela fase do... Então ele assim, muitas coisas aceita. Eu até brincava aquela vez lá. Uma vez eu estava no começo, quando eu vim no terreiro, que o cigano me deu um morango, eu comi até o cabo do morango, achando que era sensacional. Mas aí, Eduardo, E eu fiz isso lá no Sim, começo. mas Depois aí, eu fui Eduardo, entender o que aí, Eduardo, eu vou te dizer que essas pessoas que entram nessa fase de deslumbre, elas não estão lá por medo. Né? Não lá coagidas. Mas eles estão outra aproveitando, categoria. mas É outra categoria. Mas eu digo que eles aproveitam essa fase Sim, do vislumbre, sim. que é muito tanto acho que qualquer religião isso, né, do vislumbre, para engatar ali uma necessidade existente. Nesse primeiro momento, o que me preocupa muito é a ameaça. Sabe? Aqueles que estão lá porque o Pai de Santo, a gente tem recebido, e isso está sendo comum. Né? Tem vindo muitas pessoas na SEMA que são médios em outros terreiros e tem vindo falar que eu preciso dar continuidade, porque se eu não continuar meu desenvolvimento, a minha vida parou, não sei o quê. Aí eu disse, mas peraí, quem falou isso? Né? Da onde que tiraram isso? E aí as pessoas, não, porque eu fui lá no terreiro e a mulher falou que se eu não tiver de branco, a minha vida não vai para frente, e não sei o quê. E aí você fica dizendo, gente, mas não é esse o foco, não pode ser isso. Né? É muito maior do que isso. Então essa questão do medo, né, que a gente está falando nesse primeiro momento, é muito preocupante. Porque geralmente quem faz isso ou é pai de santo, que não tem o mínimo conhecimento, ou daí no caso nem dá para considerar um pai de santo, sim. Ou é um pai de santo sem escrúpulo nenhum, que está lá para explorar, ou até os dois, né, porque é muito comum que seja os dois, porque esse pai de santo que muitas vezes que não tem escrúpulos para explorar para coisa, geralmente é o que não sabe o que está fazendo e acaba, né, criando esse temor nas pessoas. Né? Então é uma preocupação que a gente tem, né, hoje dentro da Umbanda, e eu tenho conversado com alguns pais de santo, esse tipo de posicionamento. Né? E essa questão de muitos pais de santo não procurarem aprender, se aprimorar,
porque acha que porque foi cruzado o Pai de Santo, pronto, acabou, né, era o que precisava. Então isso tem me preocupado. Isso, eu não sei se essa preocupação chega até vocês como médios, mas eu como pai de santo estou muito preocupado com isso, com a qualidade da Umbanda por conta dessas atitudes. Está me deixando... Né, e você vê que está aumentando, porque está aumentando o número de pais de santo. Aí uma pessoa diz, a Umbanda está tendo um crescimento. Tá, mas qual é a qualidade desse crescimento? O crescimento é bem grande, mas a qualidade... Qual é a qualidade desse crescimento? Está abrindo um terreiro em cada esquina. E aí? Quem que está tocando esses terreiros? Quem que está conduzindo esses terreiros? Né? A Umbanda tem tido muita... Tem muita história, muito ditadinho na Umbanda. Por exemplo, quando chega no terreiro alguém lá que diz assim que quer ser pai de santo. Né? Aí vocês você quer ser pai de santo? É porque as minhas entidades são entidades de comando. O primeiro falou minhas, eu já me dá... Mas por aí, né? Ele comprou 5 tipos de arrepios no minhas. Né? Minha entidade é de comando. Criatura. Minha entidade. Criatura. Você tem um vará. Você não é dono da entidade. E depois outra. Qualquer entidade que seja entidade do Pai de Santo, automaticamente vai ser uma entidade de comando do terreiro. Pode ser o seu tranca-rua do ouro, da menina do ouro, das colinas de Hervin, como pode ser o Chiquinho da esquina da encruzilhada. Porque ele é a entidade do Pai de Santo, automaticamente ele vai ter a obrigação de conduzir a gira. Pelo amor de Deus, usem a entidade que trabalha comigo. Por favor. Né? Isso é um termo muito mais correto. É claro que às vezes a pessoa fala minha entidade de uma forma carinhosa. É diferente. Né? Mas é que normalmente o termo é utilizado da maneira totalmente incorreta. Né? Se você acredita. Vamos lá, se você acredita que aquele ser é um ser de luz, Exatamente. Como é que ela vai que ser baixa sua? a sua vibração. Pra vir aí, né? Extremamente. comentou aqui, ou seria também o médium que entra para permutar com a entidade. Bom, mas já vamos chegar lá. Né? Nós estamos falando primeiro dessa aqui, Vai. medo, né? Do Mas medo. vamos lá, vamos contextualizar. Então, uma entidade de luz extremamente evoluída, baixa a sua vibração Para chegar, próximo a você. Para chegar perto, para você sentir assim, Exatamente. aquele vulto energético. Ela é sua. Não, você não, ela é a minha entidade. Ela é sua, né? Isso Então- é doloroso. então- a entidade que trabalha comigo, pelo amor de que me Deus. assiste, que me assiste, né? que me irradia. E aí a pessoa chega naquela conclusão assim, eu trabalho com entidade. Aí fala assim, minha entidade, peraí, explica. Você trabalha, é sua, você contratou? Então, quando a gente fala disso, então, tem que ter essa noção. Tem que ter essa noção que a entidade, né, seja ela de onde for, qual for, quem for, ela é a entidade de comando a partir do momento que ela seja uma entidade de um médium que vai comandar uma casa. Não existe um pai de santo que comanda uma casa, mas a entidade que comanda é a do João ali. Não. Se a entidade está comandando a casa, se o pai de santo está comandando a casa, automaticamente as entidades que assistem a ele são, né, são os comandantes da casa. Acho que é bacana até você falar disso, mas da experiência que o pai de santo vai agregando para virar de verdade um pai de santo. Porque assim, Há muitos anos eu escutei de um dos meus mais velhos, né, que eu gosto de falar dos mais velhos, né, e não preciso citar quem é, mas a Fátima sabe, vocês, a maioria sabem quem são os que eu considero os meus mais velhos, né, que por quem eu tenho essa... E ele me disse assim, que o cara, para ser um pai de santo razoável, ele tem que ter sido um excelente médium. Eu acho que aí explicou tudo o que... de não pular É, etapas. exatamente. Né? Então, assim, se você quer ser um pai de santo razoável, e ele não falou nem bom, ele falou um pai de santo razoável, você tem que ter sido um excelente médium. Por quê? Porque é onde você vai agregar os valores, entender a conduta, né? Não vai aprender que você não deve, que não se ameaça ninguém para entrar no terreiro. Né? O cara tem que entender que a partir do momento que ele bota alguém para dentro do terreiro, ele passa a ter uma obrigação com essa pessoa, ele passa a ter uma ligação kármica com essa pessoa, uma responsabilidade pelo... Né? Ele está cuidando do ori dessa pessoa, ele está botando a mão na cabeça, né, no ori.
Então ele tem uma responsabilidade kármica, ele cria uma responsabilidade kármica com essa pessoa. Então ele tem que ter essa noção. E ele só vai ter essa noção tendo sido médium. E não só pai de santo tem Sim, essa responsabilidade de karma. né? Qualquer médium Sim. que faz um mínimo de atendimento, ou que até recebe uma pessoa, recebe uma pessoa que mas, tá não, chegando no terreiro já entra. mas eu tô me referindo ao médium que entra no terreiro, né? Tem, claro que a pessoa que faz o atendimento também, né, quando dá um atendimento a uma pessoa e dependendo do que ele fala, da forma como ele, automaticamente ele está assumindo também alguma coisa com aquela pessoa, né? Mas mais precisamente falando do Pai de Santo, que acolhe médiuns dentro do terreiro, né? Você tem que cuidar, né, com isso, né? Você tem que cuidar com isso porque você está assumindo a responsabilidade kármica com a pessoa. Então, se você bota a pessoa lá, a pessoa começa a ficar, você começa a criar medo na pessoa, você está assumindo um karma negativo com essa pessoa. Né? Assim, até você estava falando do tema mesmo, que é do Pai de Santo, no caso do medo dos médios com o Pai de Santo, essa história dele ficar preso. Mas entra também muito, aí eu vou ser polêmico, mas na história de não existir, não digo que seria uma Bíblia da Umbanda, lógico, mas não existir aquela, a gente sempre comenta, né, de ter uma sistematização de como é uma doutrinação, vamos dizer assim, uma codificação. Assim, você sempre comenta da história de ser uma coisa mais aberta, né? De ser cada terreiro tem sua. Eu concordo plenamente. Mas o mínimo de regras a serem seguidas. Veja, Eduardo, eu acho que a principal regra é uma regra que nunca vai ser escrita, que é a regra do bom senso. Né? E bom senso todo mundo tem. Ou pelo menos todo mundo né, estão fazendo sinal aqui que mais ou menos realmente, mas assim, ou pelo menos todo ser humano tem capacidade de desenvolver o bom senso, né, de entender. Gente, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Então uma criança de 2, 3 anos, a pessoa pode até não fazer, mas que ela sabe, né? Então todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então se faz é porque está consciente. Eu não sabia. É a mesma coisa na semana passada a gente estava conversando, o João estava aqui, o João é advogado. Um dos princípios do direito: o desconhecimento da lei não te desobriga de cumpri-la. Ou seja, eu não sabia que fazer mal para os outros não podia. O problema é seu, você vai responder por isso. Teve né? A igreja foi condenada recentemente, né? Uma igreja a ressarcir uma mulher na verdade já tem várias sentenças da Igreja Universal onde elas têm que devolver os bens que tiraram da pessoa por meio de coação, coagiram a pessoa, ameaçaram que a pessoa ia ser amaldiçoada e coisa, e a pessoa foi doando tudo para quebrar a maldição e não tinha maldição, não tinha nada. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode nem falar muito nisso porque a gente dá um tiro no pé, porque tem um advogado em São Paulo que ele é de terreiro e ele é especialista, que ele está defendendo 2 pais de santo lá que estão respondendo processo, e ele mesmo fala que o máximo que ele vai conseguir fazer é um acordo para diminuir a coisa, porque os caras ameaçaram, coagiram, tomaram dinheiro, fizeram, e ele não tem o que fazer. Ele vai, o máximo, ele mesmo diz, o máximo que ele vai conseguir é fazer um acordo para diminuir a pena, vamos dizer assim, para diminuir. Então, claro que não é privilégio da Umbanda esse tipo de coisa, né? Coação, medo. Mas a gente tem que virar os olhos para a Umbanda e dizer, nós temos que começar a pensar nisso. E eu acho que essa questão, né, para a gente encerrar um pouco essa parte do Pai de Santo, acho que essa questão passa por uma melhor qualificação dos Pais de Santo. Aí eu vou tocar uma ferida que uma meia-culpa, porque eu também sou Pai de Santo, mas tem muito Pai de Santo fazendo muito Pai de Santo sem o menor critério. Sem o menor cuidado. E também tem aquela também, né? Os médiums chegam, se deslumbram com uma casa. Sim. E quer entrar da noite por dia, não quer conhecer, não quer saber, não quer ver quem é o Pai de Santo que vai cuidar do seu ori. Acho que também existe então, também essa, né? Existe então, essa assim, também.
essa Existe- troca. Porque o pessoal Chegou visita na sala, no estúdio. Chegou visita no estúdio. foi. Primeira live da Isabela. Então a gente fala, mas é isso, sabe? E hoje você vê assim, não existe critério nenhum. Você começa a ver, cada dia aparece lá no Facebook, fulano, agora, pai de santo, pai fulano, pai... Aí você olha, nós tivemos exemplos, né, de gente que chegou lá na SEM, pediu para ser pai de santo, a gente disse que tinha que esperar, que não era bem assim, que sumiu, daqui a pouco, em 3 meses já era pai de santo em outra casa, e agora já é pai de santo, já foi pai de santo em 4, já está na 4ª, na 5ª casa, e aí? Sabe? Então, assim, eu acho que muitos dos problemas que a Umbanda tem passa por essa qualificação dos pais de santo. Muitos problemas que a Umbanda tem de má conduta, de coisa, passa pela má formação do pai de santo, pela banalização do sacerdócio, vamos dizer assim. Né? Então, Mas e algumas macro regras, sem ser além das regras de que a gente estava comentando ali, que se fala da humildade, de bom senso. O bom senso as pessoas acabam construindo a duras penas. Sim. Por exemplo, aqueles e-mails que eu recebia lá, bonitinha lá, o Planeta Umbanda lá, que a moça doou 5 mil, 10 mil, 15 mil, quando ela doou 35 mil ela achou esquisito. Aí ela veio perguntar pra gente o que estava Mas ela acontecendo. esperou ela doar os 35 mil pra ela acordar. Ela foi primeiro nos 5, depois foi embora. Agora, valor, agora com humildade que você está falando, não é todo mundo que vai acabar construindo isso. não, claro que essa questão de valores, de conduta, é muito particular de cada pessoa. Mas espera-se o mínimo de bom senso, e aí a gente volta sempre na palavra, no termo bom senso, das pessoas que vão assumir um trabalho desse. Né? É o mínimo que a gente espera. E responsabilidade, Exatamente. entender a responsabilidade Sabe? kármica disso. Porque, Imagina. gente, o que eu vejo de pessoas, porque eu quero ser pai de santo. Por quê? Porque acha legal esticar a mão para alguém vir pedir a Você benção. está falando que você está falando tudo que se passa dentro de um terreno. Perfeito. Quem? Dona Inês. Dona Inês. Mas Um abraço, olha só, Dona Inês. Boa noite, Inês. vamos falar, eu e a Patrícia falamos de bastante tempo, eu também bastante tempo aqui. Ser pai de santo e mãe de santo tem que ser muito, mas muito paciente, porque tem que ser missão. Sabe? Porque não é assim. Então, assim, quando a gente escuta isso, de que, porque minha entidade, ele comanda ela que quer. E aí você começa a falar com essas pessoas, todos eles, invariavelmente, têm uma história muito parecida. Que não, desde que eu era criança, eu via as entidades, elas vinham e falavam comigo, e daí me deram essa missão. A desculpa é sempre a mesma. Eu sempre tomei mijada em entidade. É sempre a mesma. Olha esse negócio de... Sabe? É Toda sempre a vez que mesma. eu ouvia, sempre bronca. Não tinha É sempre a mesma. Né? A gente participamos de algumas reuniões de pais de santo, você começa a conversar com algumas pessoas, você vê pessoas que não conseguem manter 10 minutos de conversa, de diálogo com você, porque não tem conteúdo. Parece que pegou uma cartilha que diz lá, para ser pai de santo você tem que saber. Então, a abertura, reza essa oração, canta esse ponto, faz a defumação, aí canta esse ponto, aí bate cabeça, aí saúda não sei quem, saúda não sei o quê, aí canta para algum, canta para não sei quem. Seguem a cartilha. Até o atendimento que vai dar para as pessoas é parecido. É sempre uma vela, um benzimento e bota lá. Então você começa a ver que não tem critério e não tem vontade das pessoas de aprender. Não tem vontade. Isso é uma coisa que muitas vezes me irrita profundamente e é um assunto que me deixa pilhado às vezes. Né? Mas eu acho que a gente tem que tocar na ferida, não adianta a gente querer fechar os olhos, porque a gente gosta muito de cobrar dos outros, né? que não nos respeitam e tal, mas talvez a maior falta de respeito que exista seja dentro da própria Umbanda as pessoas que não assumem, que não como eu vou dizer, que não tratam a Umbanda com a seriedade que ela tem que ter. Sim, porque hoje em dia... Essa é a maior falta de respeito. O termo seria bem esse. Todo mundo quer ser pai de santo.
E aí, como é que vai ter Exatamente. filhos se todo mundo for ser pai? Começa por aí. Não, mas as pessoas não tratam a Umbanda com a seriedade que ela merece. Eu particularmente vejo muito assim, assim, minha vida, isso vários, 10 anos com vocês, vendo isso. A vida pessoal da pessoa. Gente, só uma Acabar. parte. 10 anos no terreiro. 10 anos com você Tá, gente? 10 anos que ele é médio no terreiro. Explique, mano. 10 anos com você. Eu falei com Agora, vocês. se explicar, eu vou tomar uma água. Vou tomar uma Deixa água. roxo. 10 anos com vocês, eu falei com todo bom. mundo, aqui com a casa. É. Eu até esqueci o que tava falando, viu? Depois dessa, eu vou tomar um café. Vou sair um pouco. Você- A mãe da Giovana aqui, Moro, Ah. colocou um comentário que saiu na Isto É, que as legiões afro conquistam a classe média. Nesse artigo da revista, Isto É, quebra o estigma que uma Umbanda é de gente ignorante. Cita inclusive advogada especialista na defesa dos direitos humanos, a Juliana Ogal. Sim. Nossa, Sim. irmã Juliana. Eu lembrei. Eu tava falando assim que a vida da pessoa, uma bagunça, ela não consegue nem mal organizar a própria vida. E daí vai querer assumir um terreiro. Vai querer assumir uma responsabilidade maior dentro de um terreiro. Mas aí, Eduardo, nesses Sabe? casos também, que é outro caso que acontece, é uma válvula de escape, é um sentimento de ser superior em alguma coisa, de poder dizer que. Mas esse é o ponto. Não, assim, exatamente. Eu eu concordo exatamente. A o pessoa terreiro- está ferrada. O terreiro Mas- ajuda. A gente tem vários casos lá Sim. dentro. Não, eu entendi o o que Betão você lá, quiser. que ficou quanto tempo lá pra tentar virar, É. pra conseguir entrar na corrente lá. A gente mesmo, às vezes tá com a sua vida meio bagunçada, você vai lá, se organiza. Mas antes de querer assumir qualquer coisa, pelo amor de Deus, tentem organizar a sua casa primeiro, a sua vida. Exatamente. As pessoas Então, que vivem com quando você. a gente fala nisso, a gente está falando também disso, né? Mas isso é uma autoafirmação às vezes para a pessoa. Ela não consegue, mas aí ali dentro do terreiro ela se Ela torna- vira rei. É, porque daí ela transforma o terreiro no seu feudo, né? Isso. Vira um pequeno feudo. Então ela é a dona daquilo, dona da vida e da morte, E que do não destino, é nada né? diferente É dona do de um destino. ambiente, mas não é nada diferente de um ambiente corporativo. Não de uma é. empresa Não com essas é. mesmas Não é. características. Ela passa, o pai de santo muitas vezes passa a se achar o dono da vida, da morte, do destino das pessoas, como era antigamente os reis e algumas coisas assim. Gente, deixa eu ver. Francisco. O Francisco, Chicão. O Francisco está falando exatamente isso. Ó, que esse tipo de médico que pensa em ser pai de santo não consegue sustentar a responsabilidade de estar na frente de um trabalho. Na verdade, muitas vezes ele não consegue nem sustentar A vida dele. a vida dele, né? E a Umbanda cobra. A vida cobra. A vida Mais cobra. cedo ou mais tarde. Ela cobra. Ela pesa. Ó, daí o Melquiades está dizendo o quê? Sabe, em todas as religiões tem isso. A famosa disputa de poder. Na Umbanda vai mais pela parte de ser uma religião mais exposta, digamos algo mais misticista. Tanto o médium quanto o pai de santo, em alguns casos, por trabalhar e receber o ego e infla, e se sente o próprio iluminado santo, esquecendo de trabalhar. Então, mas é bem isso que nós estamos falando, Melquiades. Sabe, as pessoas usam a Umbanda, esse, entre aspas, poder que eles acham que tem, para Virar um super-herói. Virar um super-herói, um rei. né, Um rei, sabe, um O rei, que um ele súdito. não consegue fazer na vida física, Exatamente. ele tenta fazer com a vida E isso você espiritual. nós vamos falar um pouco agora sobre médiuns, e você vai ver que isso não é só o pai de santo. Quando a gente propôs o tema, né? Porque eu estou na Umbanda? Amor, medo ou modinha? Porque é bem por isso mesmo, né? Alguns vão no terreiro uma vez, né? Às vezes vai lá por medo da vida e acaba gostando, né? E fica. Ou Pra às arrumar um vezes namorado? vai para arrumar um namorado, alguma coisa, mas acaba gostando, entende como é que a coisa fica. Ou ele vai por medo, né? Ou vai porque é moda, né? Porque tem muito terreiro modinha, né? Bom, sobre moda, a Maria Alice lá, Moro, também colocou que teve um artigo que saiu na revista Mary Clay há um tempo atrás sobre Umbanda e Candomblé conquistam jovens descolados no Brasil. Aí ela até comentou, né? Pode até ser moda, mas é bom que a juventude se sinta bem dentro de uma religião que tem como base o acolhimento e a caridade. Num primeiro momento é ótimo, mas isso tem que ter uma sequência. Tem que ter um mínimo de instrução para essas pessoas Tem também. que dar uma qualidade, né, pros jovens. O mínimo de instrução para essas pessoas tem que ter. Né? A pessoa não pode chegar lá e ser colocado lá de branco dentro da corrente e pronto. Né?
Pronto, tá lá. Você agora dá um bando. Tá, aí eu faço o quê? Então você canta, eu não cantava, você bate palma para bater. E aí quando começar alguém a girar, você gira igual pra. Não. Então, é muito importante, mas tem que ter um mínimo de instrução para as pessoas que estão lá. Porque não dá simplesmente para soltar uma pessoa dentro da corrente e dizer, É esse tipo de médium que vai dizer que o santo vai castigar ele quando ele sair. exatamente. É esse que vai dizer que o santo vai castigar ele. Né? Que vai tropicar na vida, vai dizer que é rasteira de santo. E aí o pai de santo dele, que ou é mal intencionado ou não conhece nada, vai dizer exatamente, mas vem aqui, vamos fazer uma oferendinha aqui pro teu santo que já resolve. É o que acontece. Tem uma cacola ali sobre passou aí sobre a guerra do ego. Foi o Juca. A Umbanda em geral vive uma guerra de egos. Parece que existe uma grande corrida para ver quem cruza mais. E aí vemos a grande baderna que temos em alguns lugares. É o que nós estamos falando. O cruzamento de pais de santo que não tem a mínima condição. Ele não tem a mínima condição de ser pai de santo e já está cruzando outros pais de santo. Ou para se livrar também, não tem uma história. Tem uns que cruzam o médio para o médio ir embora da casa. Ir embora, não tem faz como. o cara ser pai de santo. Mas Não vamos aguenta falar, mais o médium. Aí ele vai lá para se livrar, ele cruza e aí o cara vai lá pro pega, Só que o cara, a pessoa que faz isso, o pai de santo, a mãe de santo que faz isso, acha que não tem mais responsabilidade nenhuma a partir do problema. Muito pelo contrário, aí que começa, porque você está dando autorização, você está dando a tua outorga para que ele abra uma casa, para que ele tenha filhos de santo e para que ele faça o que acha que deve fazer com os filhos de santo. Então você tem responsabilidade também. Você, além de ter responsabilidade com o pai de santos, passa a ter responsabilidade com aqueles médios. O do Justo é legal ali. Acho que enquanto alguns médios de um terreiro ver o seu irmão como um adversário, acho que estão batendo a cabeça em vão. Exatamente. Vocês que estão há mais tempo comigo já me ouviram falar várias vezes isso. Né? A Umbanda tem que entender que nós não somos concorrentes comerciais, nós somos irmãos de fé, né? Médiuns, pais, mães de santo. Hoje tem pai de santo que vai no terreiro do outro para chamar médium, para convidar médium, né? Para ir para casa vai lá, ó. Nós já tivemos. Lá você vai ser capitão, né? Nós já tivemos. Lá você vai ser capitão. Visita lá. O Thiago também fez um comentário que acha que tanto que na Umbanda, nem tanto muitas dessa modinha acontece no candomblé, mas isso vira uma baderna. Mas acontece Todas sim. as religiões. Acontece sim. Por que eu digo que é modinha? Vou contar rapidinho uma história para vocês de um terreiro que eu fui, claro que não vou citar o nome, por uma questão ética. Aí eu estava lá, fui conversar com uma pessoa e a gira estava acontecendo lá dentro do terreiro e a gente estava do lado de fora, uma parte assim, e tinha a gira, eu já achei estranho porque a gira estava correndo e tinha os médios, duas médias sentados lá fora, conversando e fumando, sentado nos banquinhos lá fumando. E a gira correndo lá, o pau torando. Aí, em determinado momento, não sei que tipo de trabalho estava acontecendo, começaram a cantar para Iemanjá. E uma das meninas estava com uma faixa azul, Iemanjá, né? E quando ela começou a cantar para Iemanjá, ela disse para outra, ela pegou o cigarro e deu para outra, segura aqui meu cigarro que eu vou lá incorporar e já volto. Aí, Vou fazer o que aí você faz o quê? Não, eu fico imaginando Iemanjá, né? A Exatamente. vibração de Iemanjá vendo isso, né? Eu fico imaginando Exatamente. isso. Aí você. Então quer dizer, aquela ali não está ali por amor, não está ali porque quer aprender. Não, ela está ali porque é moda, porque as amigas estão, porque ela está, porque dá para ir vestir uma saia bonita, dá para, né, rodar, né? Aí incorpora a pombagira, né? E aí pode, né, falar tudo que não tem coragem de falar. Usa da entidade. Né, usa da entidade. Bebe, fuma. Né, bebe, fuma. Né? Poxa, Então isso é modinha. E infelizmente a gente vê muito terreiro, muitas pessoas no terreiro por moda. Quando a pessoa chega na SEMA, que a gente diz, você quer entrar na SEMA, tudo bem, isso vai ficar um tempo na assistência, a pessoa te olha já com cara de. Mas como? Eu quero entrar, sim, você tem que ficar lá para ver se é isso mesmo que você quer. Não, aí não presta. Né? É a mesma coisa quando chega a gente lá que quer ser pai de santo. Quando você olha para o camarada e diz assim, então tá bom, então você vai ficar um ano aqui para a gente ver se some.
Aí você fica sabendo que dali passam 2 meses, fica sabendo que ele já foi cruzado em outro lugar, EAD. né? Fez um EAD, um supletivo, um EJA, né? Agora tem o EJA, né? Que você faz lá por módulo, daí você... Né? O Alice, ó, muitos querem, poucos têm preparo e capacidade. Eu acho que todo mundo pode um dia chegar com dedicação, né? Uma vez me perguntaram sobre isso, né? Se todo mundo, se é o caminho natural do médium ser pai de santo. Eu falei que é o caminho natural, mas não de todo médium, né? Eu acho que tem pessoas que vão ser excelentes médios a vida inteira, mas ele vai ser um excelente médium, porque eu entendo que tem muito também. É aquela coisa que você falou, que tem aquele que já vem com coroa de pai de santo, né? Que Tem alguns que, vai né? ter que seguir um caminho, vai ter que criar eu um entendo, caminho. eu entendo que assim, O vô fala, né? que tudo é um conjunto, né? Faz parte de um sistema. Você vai ter uma caminhada para ser um pai de santo, se você também fizer por onde, né? Tem a questão da... Porque você tem que entender que não é a sua entidade, a minha entidade faz, não. Você, pessoa encarnado, você tem a responsabilidade com o trabalho. Então você tem que ter também, ou ter já naturalmente, ou desenvolver um tino de liderança, porque não adianta você chegar lá e sentar numa cadeira e ficar sentado esperando Agir acontecendo. agir acontecer, A Inês está dizendo que concorda. sabe? Você tem que ter a tua A liderança, dedicação tem que ser, sabe? Você tem que ter, absurda. desenvolver essa liderança. Você tem que abrir mão de muita É. coisa, né? E Claro. para você desenvolver Você- isso leva um tempo. Muita Exatamente. coisa, não é simplesmente abrir um terreno. Exatamente, sabe? E leva tempo. Você tem que entender que você... E aí eu falo uma coisa também, escrevi já sobre isso, que o maior teste de um pai de santo é entrar uma pessoa na corrente na qual ele não... O santo não bata. Não acredito. Sabe? Isso é um teste. E, gente, é muito comum. Eu duvido que o pai de santo de qualquer terreiro ame perdidamente todos os filhos que estão dentro da casa dele. Possível, né? Não acontece. Mas passou da portinha, ele é filho de corrente Como e qualquer ele outro. tem que ser atendido. E muitas vezes vai atender ele melhor ainda do que aqueles que você gosta. Esse é o grande... a grande Exercício. é o grande exercício, a grande sacada. Sabe, porque você ser pai de santo e daqueles que você gosta, ou daqueles que ficam puxando o saco, é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo. Puxa saco. Quase Você não tem. quase não tem. Sabe? É a coisa mais fácil do mundo. Né? Agora, você ser pai de santo daquele cara que tudo ele Questiona. questiona. Mas você quer um pai de santo- café? Eu quero um café. Me ofereceram um café, gente. Café a gente não nega nunca. Né? Ai, eu me amo, Eu garanto que é verdade. Sabe? Então, Vai é cuidar a do teu mesma carro coisa. lá, Karina. É a mesma coisa quando a gente fala, né, de você atender as pessoas que você gosta, na hora que a pessoa senta na frente da tua entidade, vem pedir as coisas, é muito fácil. Exercício legal é você sentar na frente de uma pessoa, da tua entidade, uma pessoa que você não gosta, que te fez alguma coisa, né? Eu acho que é aí que vem os aprendizados. Mas é exatamente isso. Aí Passei sim. por essa pra você. Eu passei por essa várias vezes. Não, mas meu caso é diferente. Meu caso Exatamente isso. Meu caso é com uma pessoa da minha família que eu não concordo. Eu, Eduardo, não concordava com a opinião daquela pessoa. Você sabe a história? Sim. Mas quando a entidade foi conversar com a pessoa, ela falou tudo o contrário do que eu imaginava. E eu não conseguia barrar a conversa. E era tudo contra. Era muito engraçado. Ali foi a prova de que realmente não era... Eu não estava sendo somente eu naquela história. Tinha uma influência Sim. diferente. Era muito engraçado nisso. O Eu me lembro de um assunto- texto que li hoje. Não se chega a general você ter sido soldado. Exato, exatamente aquilo que eu estou falando. E para ser general, você tem que ter sido um bom soldado, um ótimo soldado. Sim. Porque senão, se você não for um ótimo soldado, já te manda embora antes de você. Né? É a mesma coisa no terreiro. Ou você é um bom médium, um excelente médium, No chão toda vez. ou você não vai ser... Quer dizer, você pode até galgar alguns, né, e chegar, mas vai chegar como? Com que qualidade? Com que Olha, qualidade? você quer café também. É, É café mesmo. Ó, o Fabiano quer café também. Então diz pra gente o que é um bom médium, no bom geral. médium.
É aquele que obedece o pai de santo. Então vamos embora. Isso! Foi um prazer. Não, gente, agora vamos falar sério. A gente fala brincando. Né? Um bom médium, primeiro, um bom médium é aquele que está disposto a aprender. E tem a humildade de aprender. Porque muitas vezes vai chegar no terreiro médiuns que tem uma vida cultural, uma acadêmica muito maior que a do pai de santo. Isso é muito comum acontecer. Você ter pais de santos, né, que... Ó, você falou do Betão, o Betão tá aí. Ele tá perguntando lá O Betão é o nosso exemplo de de catista. cerimonialista. Um ano na cadeira esperando pra entrar. Quando você fala do... Né, porque muitas vezes, isso é muito comum, comigo aconteceu isso. A minha mãe de santo, né, a avó Zulina, que eu cito muito ela no terreiro, todo mundo conhece, né? Nossa bisa. A bisavó de vocês, ela não tinha estudo. Ela, academicamente e culturalmente, ela tinha estudado até a antiga quarta série de primário. Né? Mas era uma pessoa que tinha um conhecimento de vida e de espiritualidade assim, enorme. Né? E você sentava e ficava horas ouvindo ela. Né? Assim, ela não gostava muito de falar, que nem eu, né? Mas quando eu começava a falar, você... Conheço a mãe de santo, assim. Você conhece? Conheço, Sabe? Pai de santo, você sim, também. A mãe. A mãe. Sabe, quando ela começava a falar, brincadeira, a avó falava bastante. Mas era assim, era uma brincadeira coisa. também, a A mãe. gente fica colocando carvão lá no começo do trabalho, enquanto o Marco conta as coisas Não dele. nem pra Deus me livre. Então, ela. Sabe, e o que acontece muito é isso. Às vezes o médium tem um conhecimento acadêmico maior, tem uma formação maior que a do pai de santo, e ele não tem a humildade de saber que ali ele é um aprendiz. Ele acha que ele chega lá, ele acha que... Então, o principal do bom médium é ele estar aberto a aprender, ter humildade de aprender. Né? O Caboclo das Sete Cruzilhadas, quando foi perguntado como é que seria essa nova religião que ele estava formando, ele disse: com os mais sábios aprenderemos e aos menos sábios ensinaremos, mas a todos acolheremos. Isso para mim é regra. Você tem que entender que quando você chega no terreiro de Umbanda, você pode ser formado em milhares de... Parapsicologia com nossos amigos lá daquela Mas vez, aí lá. você senta, PhD. você pode ter PhD, o que for. Aí você senta na frente de um preto velho, ele desconstrói todas as suas teorias Em uma, em 10 em uma, em em 10 uma minutos frase. de Em uma conversa. frase. Né? Mas ele é mais inteligente que você? Não. Ele tem mais experiência. Então a gente tem que ter essa humildade. Né? E humildade não faz mal para ninguém, gente. Então, eu acho que para ser um bom médium, o principal é você ter essa ciência de humildade e de estar disposto a aprender. E se comprometer, como a Fátima está falando, com o terreiro. E quando eu digo se comprometer com o terreiro, é em todo sentido. Né? É no sentido físico, né? O terreiro tem que ser limpo, o terreiro tem que ser arrumado, né? Porque não vai Né, sozinho não, limpar não, o terreiro. aí, A tua entidade não vai vir igual. Quando você vai embora, a tua entidade não fica lá limpando o terreiro para você Fisicamente, chegar. né? Se você chega no terreiro no dia seguinte, no trabalho, e o banheiro está limpo, cheirosinho, é porque alguém limpou e não foi a sua entidade, não foi entidade nenhuma, foi alguém que foi lá e limpou. Né? Isso custa dinheiro, né? A maioria dos terreiros são lugares. Então, quando a gente fala em comprometimento, começa por aí, né? A pessoa entender. E se comprometer a não pular etapas. Isso tem que estar implícito. Né? Ele vai aprender a caminhar, ele vai aprender a atender as entidades, vai aprender como funciona o terreiro, vai entrar no desenvolvimento quando chegar a hora, né? Vai cantar, vai bater palma quando precisa ajudar no trabalho. Né? Então, passa por isso. Vai acolher as pessoas da assistência, ajudar a sentar no banquinho, vai limpar o Que cinzeiro. é uma das né? partes muito importantes, acolher quem chega na Eu, sua casa. eu, exemplo vivo, eu tomei um tapa quando fui entrar no terreno, né? Que eu que tava louco pra entrar lá no terreiro por causa da parte mediúnica, o veludo olhou pra mim e falou assim: ah, legal, você começa no atabaque. Lembra disso? Fiquei bons anos suados no atabaque. Então, todo esse comprometimento faz você ser um bom médico. Eu aprendi uma coisa depois de alguns anos militando na Umbanda, né? São 35 anos.
Então, alguma coisinha a gente acaba Eu tenho aprendendo. 33, então. Eu sou mais novo, então não posso falar. Você tem 33 de idade. anos de idade. Então, eu sou mais novo, não De posso idade. falar. E aí eu vou querer bater de frente com meu pai de santo. Eu não era nascido, Sabe? eu já estava Então, 35 anos me ajudaram a aprender algumas coisas. Baixa as orelhas. Né? Me ajudaram a aprender algumas coisas. Né? E até hoje eu sou grato por tudo isso que eu aprendi e tento, na medida do possível, e acho que tenho conseguido passar para vocês uma boa parte disso. E o principal que eu aprendi é que dentro de um terreiro você não é melhor nem pior que ninguém. Você faz parte daquele terreiro. A única coisa é que a gente não pode, né, eu aprendi isso, a gente não tem, e foi a duras penas, né, eu não posso exigir das pessoas mais do que elas podem me oferecer. Né? Eu não posso obrigar o Zé a fazer a mesma coisa que o João, se o Zé não tem aquele punch para fazer aquilo. Então eu tenho que aprender a entender a forma do Zé E o limite das pessoas. e o limite dele. Né? E isso é muito difícil, porque muitas vezes as pessoas, os outros membros, o Zé faz assim, o João faz assim. O Zé, pela condição dele, pelo limite dele, é o que ele pode oferecer. Mas o João não entende isso. Ele vai te cobrar, por que eu faço e o Zé não faz? E aí já Sabe? começa. E aí, então, isso é uma coisa complicada. Né? Mas a gente sempre tenta explicar isso. Não adianta. Né? Até porque ninguém vai gostar da Umbanda da mesma forma que você gosta. Cada um tem sua intensidade de amor, né, pela Umbanda. Então você não tem como obrigar a pessoa a fazer e gostar do mesmo jeito que você gosta. Né? Então, esse respeito a esses limites, sejam físicos ou sejam energéticos de cada um, a gente tem que aprender. E isso é um aprendizado constante. Não está escrito em nenhum livrinho lá de Pai de Santo lá que você ganha um livrinho lá A do dona Inês está falando Pai de Santo que o aqui. Pai de Santo também aprende toda gira, porque toda gira é diferente uma da outra. Sim, exatamente, dona Inês. A gente Aprende com os filhos também, porque cada filho é um. aprende a lidar. A Umbanda para nós, Pai de Santo, eu acredito que para a senhora também deve ser assim, dona Inês, é um eterno exercício de psicologia, né? Porque cada semana você tem um BO, tem uma coisa para entender, tem um filho que se achou preterido, e aí você tem que ir lá dizer que não é bem assim, né? Porque sempre que às vezes você detecta que tem alguém precisando de um pouco mais de ajuda, um pouco mais de atenção, os outros, boa parte dos outros ficam, vamos usar a palavra, ficam com ciúme porque você está dando atenção. Só que esquece que você também deu atenção para ele quando ele precisou. Né? Mas agora. Então. E esquecem que o Pai de Santo é um um ser só. humano. E é um só. humano. Né? Um ser humano como todo mundo. Então, a gente tem que aprender com eles, aprender a conviver, aprender a lidar com cada um. Né? E é muito legal esse aprendizado, essa troca de experiências, de vivências. Eu gosto muito de falar de vivências, porque são vivências, né? Cada um tem a sua. Então essa troca de vivência é muito interessante. Faz bem para a gente, né? Faz bem para a nossa evolução. O Francisco comentou, porém toda organização social tem como necessidade respeitar a sua hierarquia, por isso o bom médium passa por todas as etapas. E a Elisângela falou, nos dias atuais tem muita informação sobre as legiões. Alguns médiuns fazem da teoria de várias bibliografias a sua verdade, onde acha que sabe mais que o seu próprio Pai de Santo e de todos os demais irmãos. Devemos ter a consciência de que estamos em aprendizado constante em todos os momentos da nossa vida. É aquilo que nós estávamos comentando, né? O médium tem que ter humildade de estar disposto a aprender. E passar as etapas. E não pular etapas. Né? Porque hoje o camarada abre o Pai Google aí, o que ele escrever ali aparece para ser simpatia, trabalho e tal. E aí você vai fazer? Não. Você está dentro de um terreiro e vai fazer coisa porque viu no Google, porque viu. Não dá. Fora aqueles que lêem um monte de coisa e chegam pro Pai de Santo e falam, eu já tenho tudo pronto aqui. Como é que é? Isso é muito comum, né? Não, você fala alguma coisa, o médium olha para você, não, mas eu li em tal livro que não é assim. Aí você pergunta, quem escreveu esse livro? Né? Qual é a doutrina que a pessoa tem? Ver ponto riscado em livro, quer fazer o mesmo. Ponto riscado. Né? Aquele 3.333 pontos riscados e cantados na Umbanda. Então, quer dizer, tudo isso, o médium tem que entender que
quando ele chega no terreiro, ele tem que deixar isso de lado. Ele pode ler, mas ele tem que ouvir o que vem da doutrina da sua casa. Cada casa é uma E cada casa é uma casa. Por isso que é um bando diverso. Por isso que a Umbanda tem essa diversidade, que é a sua grande riqueza. O problema da riqueza da Umbanda, o problema esse problema a diversidade é a grande riqueza da Umbanda, mas também é seu grande câncer. Porque tem muita gente que confunde diversidade com libertinagem. E aí, tudo que se faz é em nome da tal da diversidade. Não, gente. Diversidade com bom senso. Né? Pombagira não anda sem blusa, com os seios de fora. Né? Em nenhuma casa. Em nenhuma casa. Não é porque vende uma imagem lá na casa de Umbanda que a Pombagira tem. Nenhuma casa. Pensa você, Sério. pensa pai, você entrar numa casa e tá lá o Exu de botinha vermelha, uma cuequinha e uma capa. Bom, Exatamente. Né? Primeiro que uma casa de religião é uma casa sagrada. Né? Não é uma casa de fazer bagunça, ir lá pelado, seminu, né? Não. Né? É uma casa de respeito. É um local sagrado. É uma igreja. Então você tem que manter uma conduta, no mínimo, decente. Então. Até na vestimenta. Né? Exatamente, por isso. Até assistência a gente fala, né? O que a gente faz? A gente pega, tem o jaleco lá, quando a pessoa chega, às vezes, né, uma roupa muito curta, a gente vai lá, bota o jaleco, bota a coisa, por quê? é o sagrado. É o sagrado, né? para preservar. Agora você vai deixar os seus médios ficarem sem contar os desfiles de moda que a gente vê, né? Isso é um assunto mais para frente, para uma outra live. Mas então, o respeito tem que ser ensinado e tem que haver boa vontade do médium de absorver isso. Né? Inês colocou, o não pular etapas evita muitas coisas, inclusive freia o ego de querer alçar o topo de hierarquia. Exatamente. Hoje em dia as pessoas veem, né, acaba sendo uma disputa interna, né? Quem vai ser o próximo capitão, quem vai ser o próximo mãe pequena, o próximo pai pequeno, né? Isso é Quem vai ter um dia de gira? Mais um dia de gira. né? Agora eu vou ter um dia de gira, né? Mas o que a gente vai fazer, né? Cada um. Mas voltando ao que eu estava falando, o bom senso tem que nortear sempre. Eu vou morrer e não vou cansar de falar. Tem que ter bom senso. O bom senso tem que ser o nosso norte. Sempre. Porque senão a coisa não anda. A produção já está fazendo sinal que já deu tempo. Já foi respondido. Tudo que Gente, vamos fazer o seguinte: quem quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa rapidinho, faz um comentário. Porque na última live, 2, 3 dias depois, a gente estavam chegando comentários e a gente acabou não vendo. Então tem gente que infelizmente a gente acabou não respondendo. Então se tiver alguém que quiser fazer algum comentário, né, falar. Dúvida também, O quiser entrar Betão no site, aquele que só fazer alguma consegue crítica, cantar ou bater palma, não os dois mandar um abraço pra gente. Não dá pra A Patrícia derrubou a câmera. Meu Deus, Né? normal. eu não fiz nada. Não, a câmera voou aí porque. Gente, problemas Bem-vindos à técnicos. É a cena. cena. Desculpa aí. Vamos ficar meio assim agora, porque. A câmera tá assim. Tá com descaída, gente. Não é o computador de vocês, é a nossa câmera que tá com descaída. Mas quem tá incomodado, vira o computador um pouquinho, não tem Aí. problema. Boa noite, dona Inês. Ó o Betão. Betão, quando é que você vai embora pra Curitiba? Quando você voltar. O Betão queria saber como é que faz pra cantar e bater palma junto. Eu não sei porque eu não consigo. Então, se tem uma coisa Nós que eu temos como uns pai, profissionais. se tem uma coisa que eu como pai de santo nunca vou conseguir te ensinar, é isso, porque eu não consigo. Né? Eu não consigo, então não posso, infelizmente, não vou te ensinar. Vamos dar um salve pra todo mundo. Então, Vamos dar um salve. Bruno, Gilson. O Gilson, o Bruno. O Bruno, meu filho. Essa semana é aniversário do terreiro Aniversário. da Juscelie. Ju, beijo, Ju. Já sabendo, já, porque é 9h30, a produção já Já tá tá cortando, já fazendo tá no... sinal.
pra gente. Estão nos acréscimos. Essa semana é aniversário do terreiro do Bruno, terreiro do Caboclo do Pinambá. Sábado é a comemoração. Alícia. Provavelmente nós vamos, a gente vai para lá depois do trabalho, a gente vai para lá. Não vai, talvez a gente chegue lá não esteja ainda não, já tenha acabado o trabalho, mas vai ter uma roda de coco e uma comida lá, não sei qual que é. Sábado agora? Sábado agora. Nós vamos em pouca gente, ninguém tá sabendo. Nós vamos em Ninguém pouca tá gente. sabendo, nós Ninguém vamos em pouca sabia gente. disso aí. 50 pessoas assistindo, mais os médicos. Ninguém tá Um sabendo. salve também, Alícia, Pela luz. O Francisco, Alice. agradeço a todos. o Alice. Mais muita gente que entrou e não A gente comentou. não viu, mas um Tem abraço a dado. todo Quem a gente mundo. não Dá conhece. Temos as tempo. pessoas que estão assistindo. Quem quiser lá dar uma chegada na SEMA, sábado tem trabalho. Lembrando do site, né, que a gente tá É. mexendo, acema.com.br, entra lá, a gente tá mexendo agora de volta. Temos textos bem legais desenvolvidos pela Karen. Ó. Isso. Informações Informações. lá no A site Karen, também. a Karen que é da produção, mas semana passada não entrou. Hoje tá aqui. Hoje veio pagar penitência, mas semana passada ela não entrou. Né? Então, Saber em primeira mão aí, vamos mexer no negócio da Curimba, né? A gente tava conversando. a tia do Eduardo lá, Tá, lá, tem também. cara. Osni veio sozinho, não trouxe o Rafael. Não, Hoje- tá com o Rafael junto, Osni. Boa noite. O Rafael não veio. Gente, agora nós vamos encerrar porque nós vamos tomar o café. Café? Não tinha janta aqui? Já, já, Não fala assim, senão todo Você mundo falou tem que tá não fala que daqui a pouco eu batei na dia Karina, dá um oi pra Karina. Ah, por oi, favor. Karina, boa noite, Tá Karina. bom, tá mandando mensagem aqui no saco. Oi, cara. Ana. A Ana também. Uma boa noite a todos e até a próxima, né? A próxima live vai ser daqui uns dias. 15 dias. 15 dias. Mais ou menos semana que vem vai ser cheio. Semana que vem, além de ser Páscoa, tem canjerê, tem gira terça, tem canjerê quinta. Quinta-feira, pessoal, tem canjerê, né? Gira de auxílio à saúde, às 20 horas na quinta. Tem gira na terça, Informações no site. informações Tá tudo no site, claro. E tem também a Semana Santa, né? Semana que vem. Mas nós vamos ter gira no sábado, sábado de aleluia, né? Avisando aqueles, né, aqueles menos desprovidos de beleza que no sábado que vem não saiam à rua antes do meio-dia, para não correr o risco de serem malhados, né? Utilidade pública, né? E depois, né, tomar um passo na SEMA à tarde que nós vamos estar lá. Sábado. Agora põe a musiquinha do E Jornal pode Nacional. levar um chocolate para os médios, né, que vão estar lá, porque a gente, né, Páscoa, né, pode levar presente pra gente, pode. Mas Páscoa não é Vocês são católico? budistas? É, Você Páscoa vai- é para católico, né? Mas eu gosto de Budista chocolate. também. Não é pela Páscoa, é porque eu gosto de chocolate. Vamos Beijo, cortar já? tchau. Beijo, Tchau, gente. boa noite. Tchau. Quantas pessoas